Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta oportunidade que Deus tem nos dado aí para deixar uma palavra a todos vocês. E nesta oportunidade eu quero falar um pouquinho sobre a vida do profeta Miqueias. No capítulo 6 e o versículo de número 8, a Bíblia diz assim, e ele te declarou: ó homem, o que é bom? Que o Senhor pede de ti? Que você pratique a justiça, ame a benignidade e andes humildemente com seu Deus. Isso é o que ele pede de ti. Meus amados, mediante a palavra de Deus aqui, o versículo lido, que eu acabei de ler, eu quero falar para vocês sobre o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele foi um profeta que ele profetizou, como está no capítulo de número 1 e versículo 1, a Bíblia relata que ele era moraste. E além de tudo, ele morava numa aldeia. Essa aldeia era uma aldeia pequena. E dá a entender, e pela palavra de Deus, ele alcançou o reinado de Jotão, o reinado de Acás e o reinado de Ezequias. Ele alcançou os 3 reinados. É interessante observar que a vida do profeta Miqueias, ele traz breves informações no seu primeiro capítulo. E ele viveu num tempo de corrupção terrível dentro de Israel. Tanto Judá como Israel viveu uma corrupção terrível nos dias dele. Pois a Bíblia relata o lugar onde ele moraste, era um pequeno povoado de camponeses, que este lugar fazia fronteira com os filisteus, que era um povo que na realidade vivia uma vida de idolatria. Interessante nós observarmos que Miqueias, ele não profetizou para o rei Acás, ele não profetizou para Jotão, tá? A Bíblia fala no livro de 2 Crônicas, capítulo 27, que nos dias de Jotão, o povo se corrompia, mas Jotão guardou o seu coração, no capítulo 27, 2 Crônicas, e diz a palavra de Deus que ele colocou o seu caminho na presença de Deus para agradar a Deus. Jotão morreu novo, ele começou a reinar com 25 anos e morreu, teve 16 anos de reinado. Logo depois o seu pai Acás assumiu o reino de Judá, e depois o seu avô Ezequias. E o profeta Miqueias alcançou esses 3 reinados. Se ele alcançou esses 3 reinados, o que dá a entender é o seguinte, que o profeta Miqueias alcançou, o profeta Isaías também, foram contemporâneos de época, profetizando cada um em um lugar, mas foram contemporâneos de época. Agora veja bem, se eles foram contemporâneos de época e viveram na mesma época, Miqueias não profetizou para Jotão, não profetizou para o rei Acás. Você imagina só, Miqueias vendo o povo vivendo, na verdade ele era latifúndio, né? Ele vivia clãs, ele vivia, como se diz, eles eram nômades, né? E ele vendo ali o povo, naqueles dias o povo vivia, era altos impostos, que nem nos dias, os 12 distritos que havia em Israel, nos dias de Salomão, era terrível, era mais pior do que onde a gente vive, né? Então era terrível, os impostos, os encargos eram violentos, pois as aldeias eram saqueadas naqueles dias. A Bíblia relata que na realidade o reino tinha que mandar soldados, no capítulo 5, versículo 10 de Miqueias, para guardar, porque a situação era tão terrível,
pois eles roubavam as terras eram roubadas, as pessoas viviam na prostituição, e tudo isso Miqueias via. Ele alcançou nos dias de Jotão, nos dias de Acás também, ele alcançou esse fenômeno pecaminoso que havia no meio do povo. E na realidade, Miqueias, ele atuou durante esses governos desses reis. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos em Jeremias, capítulo 26, Jeremias fazendo uma declaração, o povo fazendo uma declaração sobre Miqueias, que profetizou para o rei Ezequias. Isso não aparece nem no livro dos reis, capítulo 18 de 2 Reis, o 19, não aparece no livro do profeta Isaías, também lá o capítulo 38, lá o 39, não aparece lá em 2 Crônicas, capítulo 32, que fala sobre o rei Ezequias, mas aparece no capítulo 26 de Jeremias, quando Miqueias profetizou nos dias do rei Ezequias. Interessante analisar a palavra de Deus, que isso foi tão importante, por isto que quando trata-se sobre os reis, os profetas que viveram nessa época aqui, é de suma importância, pois a Bíblia relata que as cidades de Judá, naqueles dias, o povo vinha vivendo uma calamidade violenta, pois a Bíblia relata que os homens, eles, nas suas camas maquinavam o mal, a malignidade, pois a Bíblia relata que à luz da alva eles praticavam o mal pelo poder das suas mãos. Então era coisa terrível, pois a Bíblia relata que eles cobiçavam os campos, roubavam, cobiçavam as casas, eles arrebatavam com violência o homem da sua casa, da sua herança, e eles levavam embora, não tinha quem podia com eles. Pois Deus levanta o profeta Miqueias para sentenciar eles. Deus levanta, porque Deus é Deus, Deus dá tempo ao tempo. Pois a Bíblia revela que Deus aí vai e levanta o profeta Miqueias. Se você olhar o capítulo 7 de Miqueias é um retrato dos dias de hoje, pois os sacerdotes, os líderes, os profetas, tudo corrompidos. Olha lá o capítulo 3 e o versículo de número 11 do livro de Miqueias. Olha o capítulo 7, a Bíblia fala, Miqueias profetizando, que não tinha um homem que era justo naqueles dias, pois estava tudo deteriorado, a família estava deteriorada, tudo deteriorado. E Deus levanta o profeta para profetizar em uma ocasião como esta, pois o livro de Miqueias, o capítulo 7, você pode ler os noticiários daqui a pouquinho, e que vai condizer o que Miqueias escreveu e o que ele passou nos seus dias. A mesma coisa, se você pegar um jornal na banca e ler, você vai ver a criminalidade, o pecado estava exposto na vida das pessoas nos dias de Miqueias. Pois a Bíblia relata que o destino das palavras de Deus simplesmente não era para o próprio Miqueias, mas sim para os governantes, os habitantes das duas capitais, que era Samaria e Jerusalém, pois Samaria pertencia ao reino do norte, e Jerusalém pertencia ao reino do sul, que era o reino de Judá, que era a capital de Judá, aliás. Pois a Bíblia fala que 100 anos depois, Miqueias, já na época do profeta Jeremias, em torno do ano 520 a.C., foi lembrado pelos anciões do povo, lá no livro de Jeremias, a qual eu citei para vocês, que foi falado, pois a Bíblia revela que os príncipes de todo o povo disseram: então
aos sacerdotes, aos profetas e aos homens, não merece a morte, pois quem foi o Deus que falou nos dias de Miqueias a Ezequias, rei de Judá, e todo o povo pegou a palavra, aceitou a palavra, pois Deus havia falado que Sião iria ser um arado, como um campo, ia ser limpo, e Jerusalém iria se tornar num montão de pedras, seria como uma colina cheia de mato. Lá em Jeremias capítulo 26 e o 16 a seguir ao 19, pois isso era para o povo que viveu nos dias de Jeremias. Pois olha, amados, a situação era tão cruel que naqueles dias a Bíblia relata que os chefes, no capítulo 3 e 11, davam uma sentença por suborno. A validade era o dinheiro. Os sacerdotes ensinavam por interesse. Se tivesse dinheiro, tudo bem, não tiver dinheiro. Então era a forma que o povo vivia nos dias de Miqueias. Pois a Bíblia também relata que os profetas profetizavam por dinheiro. E diz a palavra que ainda encostavam no Senhor e dizia: porventura não está o Senhor no nosso meio? É o que você vê hoje, é o retrato dos dias em que estamos vivendo. Nenhum mal vai vir sobre nós, porque Deus está no nosso meio. Mas vivem enganados, pessoas vivem enganadas. As pessoas vivem enganadas. A profecia lá que eu citei para você, capítulo 26, do 16 ao 19 de Jeremias, você pode conferir no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 12, falando a mesma coisa. Pois era assim que vivia. O povo vivia deste jeito, dessa forma. E ainda encostavam no Senhor. Dizia: porventura, você acha que Deus não está no nosso meio? Que você vê hoje. Você vê tanta coisa errada, tanta coisa fora dos princípios da palavra, tantas coisas sem temor de Deus, sem nada. Ou porventura Deus não está aqui? Não, não está, meu irmão. Deus não está. Conforme está em 1 Tessalonicenses 4, Deus não está. De forma alguma. De forma alguma. Deus, ele acompanha, está vendo um movimento, mas Deus não está. Nós vivemos em um tempo que nem nos dias de Isaías, que Isaías também profetizou nos dias de Miqueias, e Miqueias também alcançou o profeta Jonas. Por exemplo, esse lugar onde ele morava, que moraste, ficava perto de Haifa. Não é Haifa, não, perto de Gate, conforme está no capítulo 14 do livro de 2 Reis. E se ele profetizou nos dias de Jonas, então ele alcançou o reinado de Jeroboão II. E se ele alcançou o reinado de Jeroboão II, conforme está no livro de Amós, capítulo 7, ele alcançou também o profeta Amós, como está no capítulo 7 do livro de Amós. Agora, se Isaías profetizou em Samaria, então é concernente os despojos de Samaria, como está no capítulo 8 do livro de Isaías, quando ele engravidou aquela profetisa, que eu não sei nem o nome, nem nome não tem, e nasceu um menino que se chamou Maher Salal Asmas. E antes do menino dizer, chamar o pai ou chamar a mãe, os despojos de Samaria iria ser levado embora. Então é assim a palavra de Deus, é desse jeito. Então, nos dias de Jeroboão II, que seguiu os mesmos pecados de Jeroboão I,
a terra já estava corrompida, o povo já estava corrompido, conforme as profecias de Amós no capítulo 7. E tanto é que Deus iria passar, ele viu lá o Senhor com um prumo na mão em cima do muro, e Deus iria passar no meio do povo. Por quê? Porque Deus iria pôr o prumo no meio do povo de Israel. Infelizmente é isso. Mas os dias de Miqueias, pois a Bíblia relata que o povo vivia numa situação tão terrível. Os profetas faziam o povo errar. O capítulo 3 e 5, os profetas faziam o povo errar, faziam o povo andar errado. E hoje o que mais tem é profeta fazendo o povo andar errado, porque não pode com o diabo, não pode com o demônio, não pode com o Satanás, e eles fazem o povo andar errado. Outros têm medo de pregar a verdade, mas conhece a verdade, omite a verdade. Pois a Bíblia relata que eles faziam o povo andar errado. Hoje é o que mais tem. Hoje é o que mais tem. Pois a Bíblia relata que ele morde com seus dentes, clamam paz contra aquele que nada lhe dá na boca, e preparam para a guerra. Pois é o que mais tem hoje. É o que mais tem. Eu já atendi casos terríveis. Eu já atendi casos absurdos. E já tem algum tempo. Certo que eu atendo até hoje. Mas eu já atendi casos que não é lícito nem eu citar aqui. Não quero me comprometer. Mas fazem errar. Porque muitos são comprados com dinheiro, com bens materiais, são comprados. Eu aqui sou pastor há 26 anos, atuante, e se chegar qualquer pessoa aqui me dando uma propriedade de oferta, ele tem que falar para mim a origem que ele vem trazendo aquilo ali e vai dar aqui na igreja. Porque conforme a origem, ele vai voltar com o seu terreno, a sua casa, o seu carro, ele vai voltar para trás. Eu não quero. De jeito nenhum. De forma alguma. Agora veja bem. Por que eu não quero? Vamos dizer, a pessoa tem um terreno só, que nem já aconteceu comigo. A pessoa chegou todo ano para a igreja. Eu disse, escuta, quanto terreno o senhor tem? Ele disse, tenho só esse, com 7 crianças pequenas. Eu disse, não, meu irmão, eu não quero. Não, mas eu estou doando. Eu falei, não quero. Sabe por que eu não quero? Pelo seguinte, se o senhor morrer ou acontecer alguma coisa, eu não vou deitar com a minha cabeça tranquilo para dormir. Foi dito e feito. Passou 2 anos, ele morreu, entrou debaixo de um caminhão e ficou as crianças. E o que eu iria fazer? O que eu ia fazer numa situação desta? Ele ficou um pouco sentido comigo, mas eu não. Porque as coisas têm que ter uma base, tem que ter uma lógica. Agora, a Bíblia diz aqui que os profetas nos dias faziam o povo errar. A Bíblia diz que eles fariam da noite. Portanto, se vós fará a noite sem visão, tereis trevas sem adivinhações, e haverá o sol, e sobre os profetas o dia sobre eles se enegrecerá, vai se escurecer sobre eles, porque viviam assim. Pois a Bíblia relata que os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Está em Miqueias capítulo 3, o versículo 7. Pois é uma verdade. E infelizmente estamos vivendo este tempo.
Mas quando olhamos para a palavra de Deus e vemos a importância dela, aliás, e a importância de Deus que Ele dá pela sua palavra, a história é diferente. E ainda o que acontece? As pessoas acham que nem o mal vai vir, nada. Estamos isentos de todos os males. Aqui nós fazemos do jeito que a gente quer, aqui a gente age do jeito que a gente acha. Mas na verdade, amados, Deus nem no meio dessas coisas não está mais. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a verdade. Pessoas que não têm compromisso com a verdade, Deus não tem compromisso com ele. Olha lá o capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 23 a seguir, que Deus tinha feito uma aliança com a casa de Eli. E aí quando Deus sentenciou, disse assim: olha, chega, imagina, vamos parar aqui mesmo, eu honro os que me honram, pois aqueles que me desonram, eu também desonro. Então você pode estar onde você estiver, e alguém dizer que você vai ser abençoado, que vai acontecer isso, que vai... conversa. Pode abrir a Bíblia e dizer para você: eu abri aqui, Deus vai iluminar os seus caminhos. Conversa. Se estiver em pecado, com a vida errada, conversa. Você tem que acertar a sua vida primeiro. Pois assim o povo achava desta forma, viviam deste jeito. Pois a Bíblia relata que eles era tão terrível, que era que nem lobo para destruir o povo. Era que nem lobo para destruir o povo. E assim é o tempo que nós vivemos hoje. As pessoas são leigas de Bíblia, não conhecem Bíblia. Eu não vou de conversa de ninguém, não vou, de jeito nenhum. Eu posso ler o que eu tiver de ler, eu posso ouvir o que eu tiver de ouvir. Eu sou patenteado dentro das Escrituras, e o que eu aprendi desde menino dentro de igreja, eu não abro mão de jeito nenhum, e sempre vou pregar a verdade do cristianismo e do evangelho, sempre, porque eu sei que a palavra de Deus é poderosa, ela tem poder sobrenatural de uma mudança. Pois Miqueias viveu nesse tempo, um tempo terrível. Pois Miqueias era um homem que tinha esperança. Ele lembra como era a vida do povo. Ele cita no capítulo 7 e o 15 do livro de Miqueias, quando o povo saiu da terra do Egito. Ele cita sobre o tempo do Mar Morto, o Mar Mediterrâneo, as montanhas de Hermon, no capítulo 7, o 11, o 12, o 14. Miqueias foi o único profeta que profetizou o lugar onde Jesus haveria de nascer. Miqueias profetizou. Ele profetizou acerca, Jesus haveria de nascer em Belém Efrata, significa casa do pão. Tanto é que, como viveu praticamente quase o mesmo tempo, também Isaías profetizou no capítulo 9 a região onde Cristo haveria de nascer, nas terras de Naphtali, de Zebulon. E só que Miqueias profetizou a cidade, o lugar onde Cristo haveria de nascer. Interessante observar uma outra coisa que Miqueias profetizou nos seus dias, que é de suma importância, e ele profetizou nos seus dias, que quando você olha para a palavra de Deus, que você vê no capítulo de número 2, ele citou: naquele dia dirá um provérbio sobre vós, se lamentará o pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, e a porção do meu povo, ele a troca como me despoja. Tira os nossos campos e os reparte. Pois ele foi um profeta que ele profetizou, relembrando o povo e mostrando para o povo a misericórdia de Deus,
que Deus estava disposto a agir com misericórdia se o povo se arrependesse. Pois estava disposto. Se você for mais a fundo, olhando o livro de Amós, você vê a corrupção completa. A corrupção completa no livro de Amós. De um pobre ser vendido por um par de sapato. Você vê que Deus sentenciou Edom, Deus sentenciou as nações ali. Por quê? Porque o pecado tinha proliferado, havia dominado de uma forma geral. E Deus vem e sentencia. Porque Deus é um Deus de poder, um Deus de autoridade, é um Deus que dá tempo ao tempo, mas quando Ele chega, Ele está disposto a executar o seu juízo. Pois é, uma realidade. E Deus castigava o povo. Deus não deixava passar. Por isso, meu amado, não se engane. Não vive enganado, não. Tem muita gente que vive enganado. Vive enganado com a Bíblia na mão, achando que faz tudo que é errado mediante o que a palavra de Deus condena, e no fim vai dar tudo certo. Está enganado. Entendeu? Está enganado. Por isso que as pessoas estão falidas espiritualmente. Falar em língua, meu irmão, até papagaio fala. Papagaio fala em línguas. Se alguém tiver um povo lá falando língua e o papagaio estiver perto, já o papagaio enrola a língua, tá? Agora, fica ciente que no livro de Atos 5:32, o Espírito Santo é dado só para quem obedece a Deus. Se não obedece a Deus, pode descartar. Tá certo? Então Miqueias, ele pregou para o povo nos seus dias, levando o povo a reconhecer o seu estado pecaminoso, o seu estado longe de Deus, fazendo tudo o que eles achavam, e eles ainda tinham ciência, achavam em si que Deus estava no meio deles. E assim é muita gente mesmo que acha que Deus está com ele, e Deus já deixou ele há muito tempo. Olhando para o Novo Testamento, no capítulo de número 13, o versículo 8 do livro de 2 aos Coríntios, Paulo mandou os crentes de Corinto fazer uma averiguação se é que Cristo já não tinha reprovado eles. Tem gente que acha que Cristo não reprova. Meu amado, o Novo Testamento ainda é pior do que o Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, o povo que era inimigo, as nações que não prestavam, que era rebelde, Deus mandava exterminar. Só que no Novo Testamento a pessoa morre espiritualmente, se acaba espiritualmente, morre espiritualmente, não tem força nem para ir para a igreja. Eu fui pregar num trabalho de missões numa igreja este ano ainda, antes da pandemia. E eu falei para o povo: como que vocês querem fazer missões se nem vocês mesmos vocês conseguem trazer para a igreja? Como que vai trazer os outros? Pois é assim. Mas está aqui a palavra. Que Deus abençoe sua vida grandemente, e que essa palavra possa servir de grande utilidade para você, para a glória de Deus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.